pessoa não quer com que o seu vilão, a pessoa que te traiu, te roubou, te enganou, seja quem for teu vilão, te abusou, queime no fogo do inferno, metáfora. Se você não quer isso, você não é vítima, você é idiota, você é ignorante. Porque é muito fácil perdoar o teu vilão. O meu é difícil. Porque eu não consigo perdoá-lo, eu quero com que ele queime no fogo do inferno. Eu não quero perdoá-lo, na verdade eu quero com que ele morra. Essa é a vítima de verdade. E ela vai ter que perdoar. Ela vai ter que perdoar, porque enquanto ela sente isso, aquilo que eu sinto tá criando a minha realidade, não a do outro. Eu lembro quando eu li um livro, Segredos de uma Mente Milionária. Eu li quando o tio Rafek colocou exatamente isso aí, PSAR. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Ou seja, ele falou assim, cara, em vez de ir pro fruto, deixa eu olhar a raiz primeiro. Porque o fruto são os nossos resultados, mas ele é consequência de uma boa árvore, que é consequência de uma boa raiz. Então ele coloca, cara, vamos voltar lá pro pensamento. Tudo bem, é um campo mais abstrato, e muitas pessoas têm esse desafio, né? Mas essa lógica é muito incrível, né? E muito do que você falou, pensamentos geram sentimentos. Não tem como, cara. Se eu pensei que eu não vou conseguir, eu vou ter um sentimento de medo. Se eu tenho um sentimento de medo, eu vou travado. Se eu vou travado, eu não tenho o resultado que eu quero. Então, ó, pensei, não tive o que eu quero. Agora, por que é tão difícil a gente controlar aquilo que a gente pensa? Eu pensei aqui e o sentimento veio medo. Mas eu pensei em ser rico. Sim. Como que eu senti medo? Aí que está o segredo de tudo. Porque o nosso coração, o nosso sentimento, as emoções, simbolicamente, metaforicamente, está no nosso coração. O pensamento, a razão, no cérebro. Só que o nosso sentimento, ele possui 95% de ações de programação contra mim. Que significa 95% do que determina tudo que vai acontecer na minha vida é inconsciente. Por isso que a pessoa tem medo. O medo veio da onde? O medo veio lá da infância. De quando o pai disse que ele não ia conseguir. De quando ele chegou com uma nota 8, o pai disse que ele poderia ser melhor, que isso aqui é nota ruim. De quando o professor... Então, olha só que interessante. Eu quero ser rico, mas o que me faz agir travado, bloqueado e completamente aqui, né, sem conseguir ter uma ação, é o meu sentimento. Mas a pessoa pode pensar, não, mas eu quero ser rico e eu pensei aqui. O nosso sentimento, ele é influenciado pelo nosso inconsciente ou subconsciente, é o mesmo nome, né? Depende da área de pesquisa ou de estudo que você vem. Então, lá no nosso inconsciente, existe toda a minha ancestralidade, tudo aquilo que vem, né, do meu sistema, lá dos meus ancestrais, que eu herdo ao nascer no meu DNA. Então, tudo que eu herdei, tudo da barriga da mãe, ali, né, na barriga, e tudo que eu fui programado até os 7 anos de idade. O que significa programação até os 7? Tudo que eu ouvi, que eu vi, que eu senti. Foi programado. Mas por que foi programado? Porque a criança não tem mente consciente até os 7. Ela só tem o inconsciente. O inconsciente não questiona, não briga, não racionaliza. Então, tudo aquilo que você ouviu, você entendeu que aquilo era real. Entendeu? Se você sentiu, se você apanhou, seu pai disse, olha, a tomada, não temos dinheiro, não vamos conseguir, viu o pai batendo na mãe, viu a mãe apanhando, a mãe sofrendo, ela entendeu que os homens são ruins e que os relacionamentos são de dor. Ninguém vai conseguir provar pra ela diferente até ela reprogramar. Mas por quê? Então até o 7 eu só tenho o inconsciente. O inconsciente, ele só absorve, ele não vai questionar. A criança até o 7, ela não vai dizer, não, peraí, mamãe tá apanhando, mas... Não existe mas. A partir do 7, o nosso consciente começa a ser formado. Um exemplo muito bom é o seguinte. Até os 7 anos, metaforicamente, a mãe diz, se arruma que nós vamos na vovó. Ele não pensa que não quer ir na vó, ele vai na vó. Ele não tem a mente que pensa por ele mesmo que ele quer ou não fazer. A partir do 7, então dentro dessa metáfora, a mãe diz, nós vamos na vovó. Não, mas eu não quero ir. Quem que diz eu não quero ir? A mente consciente, ela racionaliza, o inconsciente não. Até os 7 anos de idade, a criança não sabe, quando ela é pequenininha, que a piscina é perigosa, que atravessar a rua você pode morrer. A mente que pensa isso, ela não tem. É por isso que ela coloca o dedinho na tomada, ela coloca a mão no fogo. Porque ela não sabe o que queima. A mente que racionaliza, que sabe que isso tudo dói e que eu posso morrer, ela não existe ainda. Ela começa a ser formada depois. Então, se ela não existe, tudo que eu ouvi virou minha programação de adulto. Tudo que eu senti, o que eu apanhei, o que eu vivi, o que eu experienciei, passou a ser como eu vou dirigir a minha vida, até eu começar a reprogramar. Então, no meu inconsciente existe as crenças, os traumas, os bloqueios. Muitos deles eu não tenho consciência, porque foram criados lá na minha infância e eu não lembro, eu não sei, mas determina o adulto como eu vou me comportar. Então, após o 7, eu já tenho consciente, então eu já começo a me questionar as coisas. Até então, essa mente não existe. Então, por isso que você falou, mas por que isso? Porque a mente consciente quer uma coisa, ela quer empreender, ela quer prosperar, ela quer dar certo, é lógico que ela quer. Mas e por que ele não consegue? Porque existe uma programação, igual um software. Eu tenho um aplicativo aqui, existe um aplicativo, uma programação que está vibrando
no não merecimento, de que ganhar dinheiro é ruim, porque o pai pode ter falido, porque o pai não tinha, porque então é aquilo que eu programei como realidade, como verdade absoluta, e eu vou agir dentro desse programa, até eu tornar consciente isso, para que eu possa então reprogramar, e aí sim eu mudo, que é quando eu começo a alinhar aquilo que eu quero com aquilo que eu estou sentindo. Então por que é difícil acreditar, sentir, e realmente, porque o inconsciente não é o meu sentimento consciente, eu vou sentir prosperidade, a mente vai dizer, não, você é um pobre coitado, você não tem o que comer. Por que ela vai sinalizar isso? Porque ela carrega toda essa informação, traumas, crenças, bloqueios. O que é essa informação? É uma frequência vibracional. Ela está vibrando e trazendo mais eventos hoje na minha vida adulta que valide tudo que o meu inconsciente carrega de programação. Se o meu inconsciente lá está registrado que eu não tenho valor nenhum, que eu nunca vou ser feliz, dentro dos relacionamentos todas as pessoas me abandonam, me traem, me abusam verbalmente, todas as pessoas que eu quero encontrar um grande amor. Mas eu quero encontrar um grande amor, tá? Aqui está meu pensamento, eu quero. Ele é 5% de tudo que vai acontecer na minha vida. 95% de tudo que vai acontecer na minha vida é o inconsciente. Então eu quero um grande amor, mas qual é a programação que está vibrando para atrair e sintonizar pessoas que vão vir para minha vida? Pessoas que me traem, que me magoam, que me ferem. Isso aqui está vibrando. Isso aqui vai sintonizar pessoas nessa frequência que vão validar aquilo que eu quero. É como se fosse um ímã que tenho essa programação. Pessoas que me machucam, pessoas que me abusam, pessoas que me traem. Esta frequência vai procurar essas pessoas pro meu campo. E é somente essa que eu consigo sintonizar. Aí você poderia me perguntar, mas o universo não sabe que isso é ruim pra mim? Mas Deus não sabe que isso é ruim pra mim? Não. Deus nos deu livre-arbítrio. E para usar o meu livre-arbítrio, que é o poder de decisão e escolha, Ele me deu consciência. A consciência me faz compreender o que é bom ou ruim pra mim. Então, a partir do momento que eu continuo com essa programação, sou eu que estou sintonizando. Até o momento que eu tomo consciência, que eu tenho consciência, eu desperto essa consciência e eu resolvo mudar completamente a minha vida. Então, eu sou responsável, eu sou o co-criador, eu sou o criador, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou. E é o momento que eu decido mudar tudo isso, pelo livre-arbítrio que eu recebi, pela consciência que eu tenho, mas talvez eu não esteja usando. Todo mundo tem consciência no planeta? 8 bilhões de pessoas têm consciência? Sim, mas elas estão usando? A maioria não. Ela tem, mas não usa. Eu tenho uma Ferrari, mas não dirijo. Você só passa a ser consciente quando você desperta e compreende. Caramba, peraí. É quando você deixa de ser vítima. Eu deixo de culpar você que me demitiu pela situação que eu me encontro. Eu deixo de culpar você por ter me traído pela situação miserável que eu estou vivendo. Eu assumo minha vida de volta. Eu deixo de culpar o meu vilão pela situação que eu me encontro e eu passo a ser a protagonista. Eu passo a ser responsável pela minha vida. Se está na minha vida, eu resolvo. E quando eu trago de volta o meu troféu, que eu saio da vítima, eu começo a criar uma nova realidade. Porque as vítimas não cocriam sonhos, não materializam sonhos, não conseguem, não tem campo de vibração. Então esse é o ponto da pergunta ali que você me fez. É uma crença. Uma crença é tudo aquilo que eu acredito como verdade. Anota aí. Toda vez que você acreditar algo como verdade, é só uma crença. Você acredita que você não vai conseguir se relacionar com ninguém porque você tem 3 filhos? Ok, é só uma crença. Você acredita que você nunca vai conseguir prosperar, nunca vai conseguir ser milionária porque você não tem formação acadêmica? Você acredita nisso? Sim, então é só uma crença. Olha que como é interessante. Muito e você começa a destruir tudo. Muito bom, né? Você acredita que homens, que você não vai conseguir... Você acredita mesmo nisso? Ok, é só uma crença. E o que significa isso? Olha que interessante. Se é uma crença... Se você identificou, Elaine, você acredita nisso? Você acredita que você vai conseguir fazer 1 bilhão nessa vida? Eu vou começar a questionar. Ok, então é uma crença. Não, eu não acredito. Ok, então é só uma crença. Se é só uma crença, olha que interessante. Se é só uma crença, você pode mudá-la agora. Se é só uma crença, você pode modificar toda a tua vida. Porque é pra isso. Quando você disse o seguinte, lá na nossa infância, tudo se explica. Então todos os meus problemas foram criados na infância? Sim. Mas a parte mais linda disso, não interessa. Você pode mudar tudo. Vamos imaginar que nós criamos uma metáfora. Deus e o inferno. Tá? Deus está em que frequência vibracional? Benevolência, amor, perdão, alegria, harmonia, gratidão. Faz total sentido. Um ser evoluído. Inferno, metáfora. Ódio, raiva, falta de perdão, angústia, tristeza, ressentimento. Metáfora. Se eu estou aqui para evoluir, eu estou fazendo o quê? Subindo. E indo para onde? Ao encontro de Deus. Metáfora. Ou seja, meu processo de evolução é sintonizar Deus, estar lá na mesma frequência, subindo o modo de falar. Eu tô subindo perdão, amor, alegria, harmonia, felicidade. E se eu não evoluir, eu estou indo pra onde? Qual o sentido da vida? Evoluir por quê? Né? Me assemelhar ao quê? Me tornando o quê? Evoluir cada vez mais. Então todos esses episódios, eles passam a acontecer para que a vida tenha um sentido. Imagina que chato que seria você acordar de manhã. Tá bom, o que eu vou fazer hoje? Qual o sentido da vida? Se você não tem
todas essas cenas durante o dia ou durante a tua vida para que possa te entreter, perdoando, sendo grato, apreciando, amando, evoluindo, né? Então isso torna realmente a vida incrível. Quando a pessoa entende que esse é o despertar você veio pra perdoar, não é pra levar isso pra tua morte, senão a vida não fez sentido. Então a vida está passando, você entendeu qual é o sentido dela, e aí quando você entendeu o sentido, você vai poder se divertir com uma série de brinquedos, uma Ferrari, uma mansão. Faz sentido o que eu tô falando? Porque eu fui limpando, eu fui aumentando minha frequência. Metaforicamente, eu vou usufruir, eu vou viver uma vida onde tem brinquedos ainda. Que brinquedo você quer? Quais são os brinquedos? Quais são os sonhos que você tem para realizar? Enquanto eu não cumprir esse processo, que é mudar as minhas crenças, superar os meus traumas, curar tudo isso, eu fico com uma vida limitada, escassa. Mas no momento que eu entendi que é para isso que eu estou aqui, não é para brigar contra isso, eu estou aqui para isso. E quanto mais eu perdoo, quanto mais eu limpo, mais eu estou aumentando frequência. Mais próximo de Deus eu estou, usando uma metáfora para compreender o sentido da vida. Porque quem nós somos? Imagem e semelhança de Deus. Deus também nos criou, feito a sua imagem e semelhança. Mas então o que nós estamos fazendo aqui? Lutando, brigando, se magoando, ferindo, sem perdoar, sem... Não é esse. Os atores estão aí para nos tornar o que viemos fazer no mundo. A partir do momento que eu perdoo, que eu me curo, que eu desperto, eu só fiz isso por quê? Porque existe um vilão que me magoou, me traiu, me feriu, e eu precisei transcender tudo isso, perdoá-lo, e isso me tornou alguém muito forte, muito desperto, muito poderoso. Tá no processo evolutivo. E se não tivesse os vilões? Só que as pessoas entendem que o vilão, essas pessoas, são os teus inimigos. E na verdade, eles estão na tua vida para te curar. E quando você compreende aquilo que você aprende com isso e você vai para um outro nível de consciência, eu vou brincar dirigindo uma Ferrari, numa empresa que emprega milhares de pessoas, eu vou poder usufruir disso tudo, porque eu vou abundar, eu começo a prosperar, e inevitavelmente, por quê? Porque o que nos prende à escassez, à falta, à miséria, ao ressentimento, à mágoa, é exatamente o que eu guardo dentro de mim, as pessoas que eu não perdoei. Porque é muito lógico, se eu tenho uma pessoa que eu não perdoei, aonde está esse não perdão? Lá no meu inconsciente, de novo, metáfora, lá no meu inconsciente. Se eu tenho lá uma informação de algo que eu não limpei, que eu não perdoei, tá vibrando. Se tá vibrando, tá trazendo mais pra minha vida. Então, quando eu perdoo isso, eu estou me livrando disso pra sempre. Não porque essa pessoa de fato merece, mas eu mereço prosperar, mas eu mereço ser livre, eu mereço paz. Então, eu perdoo, eu libero do meu campo. Enquanto eu mantenho ela ali, eu estou grudada a ela. Energeticamente, nós estamos grudados. Então, pensa uma pessoa que foi abusada e que ela não consegue perdoar. Então, ela prefere se manter presa, grudada a esse vilão uma vida inteira, do que limpar, perdoar e compreender nesse momento que eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar meu futuro. Eu não posso mudar o que aconteceu comigo, mas quem eu me torno diante disso está no meu controle. E se eu estou nessa consciência, qual é a realidade? É abundância. Abundância é o quê? É prosperidade. É o meu casamento, é o meu dinheiro, é a minha família, tudo entra em harmonia. Qual é a frequência contrária da abundância? É a escassez. E a escassez é o quê? É a falta. É o empréstimo, é a dívida, é a falta de dinheiro, é o caos, é a desordem. Ponto. Eu pensei, quando eu entendi isso tudo, eu não conseguia perdoar os meus vilões. Eu não conseguia, eu queria com que eles queimassem no inferno. Lógico, aí eu falei, cara, se você nunca sentiu isso, você não era vítima de verdade. Vítima de verdade é a pessoa que quer com que o seu vilão queime no fogo do inferno. Ponto. Era isso que eu queria. Então perdoar era muito difícil. Até eu falei isso ontem numa live. Eu falei, gente, se você nunca sentiu isso, então você é burro. Você nem é vítima. Você não é vítima, você é burro. Porque é muito fácil perdoar o que você tem que perdoar. A pessoa não quer com que o seu vilão, a pessoa que te traiu, te roubou, te enganou, seja quem for teu vilão, te abusou, queime no fogo do inferno. Metáfora. Se você não quer isso, você não é vítima, você é idiota, você é ignorante. Porque é muito fácil perdoar o teu vilão. O meu é difícil. Porque eu não consigo perdoá-lo, eu quero com que ele queime no fogo do inferno. Metáfora. Eu não quero perdoá-lo, na verdade eu quero com que ele morra. Essa é a vítima de verdade. E ela vai ter que perdoar. Ela vai ter que perdoar, porque enquanto ela sente isso, aquilo que eu sinto tá criando a minha realidade, não a do outro. Porque qual é a lógica, Caio? Quem tá sentindo? O meu coração. Que boca que tá desejando mal pro outro? A minha. Com que palavra? Saiu da onde? Da minha. De que corpo? De que mente? De que coração? O meu, então, é pra mim. O que eu desejo pro outro, o que eu julgo no outro, é a minha carta de sonhos. Que ele tem um campo eletromagnético, que aquilo que ele vibra retorna pra ele. O universo nos decodifica como seres individuais. Nós fazemos parte do universo. Então significa que aquilo que eu falo, que eu sinto, que eu verbalizo, cria a minha vida. Porque a partir do momento que eu guardo aquilo dentro de mim, eu sinto, eu verbalizo, tá dentro de mim. É um veneno que eu tomo uma dose todos os dias que somente eu posso morrer. Se eu estou tomando veneno, o outro não vai morrer. Se a dose está, eu estou tomando a dose. Então, se eu estou julgando o outro, desejando o mal pro outro, cria a minha realidade. Então, a vítima, o ponto que eu falei é, quando eu entendi tudo isso, eu pensei, então significa que essa pessoa que me abandonou, me traiu, me magoou, me feriu, e que me fez estar nessa situação que eu estou, passando fome, quer dizer que ela é responsável por eu não estar dirigindo o carro dos meus sonhos? É, Elaine. Então eu sou muito ignorante, sou muito burra.
Porque literalmente eu estou odiando alguém mortalmente com um sentimento de vingança, porque sim, era aquilo que eu sentia. E esse sentimento me levou a passar fome com os meus filhos, numa situação completamente de miserabilidade, de humilhação. Sabe aquelas pessoas que carregam um semblante? O meu semblante era de angústia, medo de não pagar aluguel, medo de não ter comida. Isso é a tua vibração. Isso é o que eu penso e sinto predominantemente. Um pensamento positivo 5 minutos não é nada. Absolutamente nada. Então o que determina o que eu estou materializando, criando como realidade, colapsando a função de onda, tornando onda, partícula, é o meu sentimento, é a minha frequência. Então, meu pensamento era positivo. E qual era a minha frequência? Qual era a predominância das minhas emoções, dos meus sentimentos? Era completamente miséria, miserabilidade, humilhação, pobreza, falta, escassez. Quando eu entendi que era a frequência, eu entendi que eu tinha que mudar a frequência. E não há, em absoluto, como elevar essa frequência e sustentar ela sem perdoar. Eu entendi, bom Deus, onde é que está a pegadinha aqui? Então quer dizer que eu ainda tenho que perdoar essas pessoas? Quer dizer que, além de tudo que eu estou passando, olha como o universo é incrível, é lógico, esse é o sentido da vida. Então eu começo um exercício de perdoá-los. Então eu tinha que perdoar, eu tinha que elevar minha frequência. Não era só perdoar, era manter pensamentos abundantes, positivos, mudar minha frequência, ser grata, predominantemente, não 5 minutos. Então, de fato, o que você falou. Então quer dizer que você está um perdão do carro dos teus sonhos? Da casa dos teus sonhos, do faturamento que você deseja há tantos anos alcançar, do salário que você quer alcançar, para muitas pessoas sim, cientificamente e também espiritualmente, porque aquilo que eu vibro está ali no meu campo, trazendo mais daquilo para eu viver e experienciar. Então quando eu libero aquilo, eu solto aquilo, eu subi mais um nível. E é assim que nós vamos subindo. A cada libertação, a cada limpeza, a cada cura, eu vou subindo degraus de consciência. A pessoa que é vítima, ela não consegue se mover. Ela não vai usar o corpo para motivar a mente e o coração. Por quê? Porque ela está completamente desesperançosa. A vítima vibra numa frequência que é 30 Hz. 20 Hz é a vergonha, é a menor nível de consciência humana. Abaixo disso é a morte. Por isso que um dos maiores medos das pessoas é medo de falar em público, né? Tem gente que prefere a morte do que falar em público. Vergonha. Mas vem da onde? Lá do meu inconsciente. Quando eu desbloqueio lá, aquela informação que ficou gravada, talvez eu passei vergonha na escola, a professora me colocou numa situação que eu tive vergonha dos colegas. Essa vergonha está na minha célula até hoje, né? Então, por que a pessoa não consegue o reverso? Porque ela não consegue nem pensar nisso, ela não tem força, ela não tem ânimo, quem dirá, para colocar o corpo dela. Então, neste caso, o mais ideal é ela começar com pensamentos positivos, com afirmações positivas, com visualização de futuro, né? Com gratidão, perdoando, porque isso automaticamente vai provocando mudanças na química do corpo dela, né? Que vai fazer então com que ela haja, que são os primeiros passos que ela começa a dar em direção aos sonhos dela. As práticas, por exemplo, são palavras de afirmação. Quanto mais eu falo pra mim, eu sou próspero, eu sou linda, eu sou abundante, eu sou digna de tudo, eu sou digno de tudo, é um dos comandos mais poderosos que existe. Por quê? Porque ele ativa exatamente a dignidade, o honra, a dignidade, o merecimento. Então é um dos comandos que eu mais usei na minha vida. Eu sou digna de prosperar, eu sou digna de tudo, eu sou digna de abundância, eu sou digna de amor, né? É um comando bem poderoso. Então eu começo com essas afirmações. Cientificamente, o poder do verbo, né? O poder da palavra. E automaticamente, quando eu falo em voz alta, eu também estou ouvindo. E falar em voz alta também se comunica com as nossas células. O que eu posso fazer também? Visualização. Uma visualização positiva, presente, que significa visualizar aquilo que eu desejo como se já fosse realidade, né? Elaine, eu visualizo o dinheiro para ter o meu carro ou o carro? Se você visualizou o carro, significa que o dinheiro já entrou? Sim, então é o carro. Entendeu? Uhum. Então é sempre o resultado final. Então eu vou visualizar o resultado final. Mas visualizar isso vai trazer o carro? Não. Se eu tiver uma crença de que eu não sou merecedor, eu não consigo, eu não sou capaz. Porém, essas práticas, elas vão trabalhando, confrontando a crença. Meu inconsciente tem um filtro. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Vamos falar uma metáfora para ficar fácil todo mundo entender. Entre o consciente e o inconsciente, existe um filtro. Este filtro, ele só deixa passar pro inconsciente o que já existe lá dentro. Olha que bingo. A mente diz, eu sou rico. Mas dentro do inconsciente, deixa eu analisar meu inconsciente. O inconsciente é o quê? É um iceberg, um oceano de traumas, crenças, medos, toda a programação que eu herdei, minha ancestralidade, barriga da mãe até os 7 anos de idade, depois até os 14. Beleza? Tudo está ali. Aí a mente consciente agora visualiza um carro dos sonhos. Eu sou rico. E a única forma que existe de eu ser rico é o meu inconsciente ter essa programação. Porque quem colapsa, quem materializa, quem vibra para trazer riqueza não é o cérebro. O cérebro é elétrico. O coração é magnético. Faz sentido? O pensamento só envia para o universo. Quem materializa, quem traz? O sentimento. O inconsciente. Então vamos de novo. A mente diz, eu sou rico.
Eu preciso colocar essa programação no meu inconsciente para que isso aconteça. Porque quem vai trazer a riqueza é o inconsciente. Sim. O filtro, ele é o nosso sistema operacional, que ele faz de tudo para nos manter vivo. É exatamente explicando a neurociência de uma forma bem simplesinha. Esse filtro, ele só pode deixar passar o que é seguro. Olha que interessante, o que é seguro. Aí eu vou dar um exemplo. Eu sou rico. Vamos imaginar que o filtro vai investigar se existe riqueza no meu inconsciente para deixar passar a informação. Ele vai lá e bisbilhoteia, como o Deepak Chopra fala. O nosso pensamento, todo mundo, o nosso sentimento vai lá bisbilhotar. E ele vai lá olhar, não, aqui não tem riqueza. Aqui só tem pobreza. O filtro faz o quê? Ele não deixa passar, ele elimina. Filtro só pode deixar passar o que é semelhante e igual ao que já tem lá dentro. E aí isso explicaria por que o pensamento negativo funciona mais rápido que o positivo. Vamos analisar. A pessoa pensa, tudo dá errado. O filtro analisa, tudo dá errado. Vai lá olhar, tudo dá errado. Puf. A Elaine pensou negativo. O meu filtro vai olhar o meu inconsciente. Não, aqui não tem nada de negativo. Essa menina é próspera, abundante, corajosa. Ele não vai acontecer aquilo de negativo na minha vida, porque ele só pode deixar passar o que o inconsciente reconhece. Porque o teu inconsciente já está todo positivo, próspero, abundante. Essa é a lógica. Então, este filtro, por que que ele não deixa passar? Porque a função dele é te manter vivo. Olha, isso é neurociência. O filtro, ele não vai deixar passar a riqueza, porque aqui só tem pobreza. E a lógica dele é o seguinte, se você tem 30 anos de idade e você está vivo com esse inconsciente, é porque esse é um ambiente seguro. Eu vou te manter nesse lugar, dá pra viver mais 30, né? O resto da vida. Se fosse ruim, você não estaria nesse lugar. Traduzindo o nosso inconsciente, a neurociência, ela é exatamente essa. Qual é a função do nosso corpo? É nos manter vivo. Se eu estou há 15 anos na falta, na escassez, na doença, e eu estou vivo, teoricamente, as minhas células, o meu corpo todo compreende, sistema límbico, neocórtex, compreende que esse é um lugar bom, esse é um lar, porque se não fosse, você não estaria ali. Se diante de toda essa vida miserável você está vivo e a função dele é te manter vivo no final do dia, isso aqui é uma ameaça. A riqueza é uma ameaça. E aí isso prova por quê? Que a reprogramação mental tem que ser repetido. Não é uma palavra, não é uma visualização. Eu preciso repetir, porque a repetição é criação de novas redes neurais, até eu apagar as antigas. Por isso que eu tenho que repetir. Eu estou criando uma trilha neural. Então eu repito até mudar a programação no meu inconsciente. Por isso que ao mesmo tempo é infalível. É infalível. A reprogramação mental, eu posso mudar toda essa programação, Elaine, sem nenhuma dúvida. E é fácil. Quando você tem um método. A parte profissional, o estudo, o meu trabalho, aquilo que eu estudei, aquilo que me formei, me qualifiquei, ela é importante, mas ela não vai servir para nada. Não importa se a pessoa for formada em Harvard, se ela fala 5 idiomas, 10 idiomas, se ela fez um monte de formações, se ela não se sentir confiante, se ela não se sentir merecedora, se ela não entender que ela é capaz, se ela não tiver coragem, não importa a certificação que ela tem, a faculdade que ela fez, ela vai ganhar menos do que uma pessoa que não estudou, mas que é determinada, que tem sonhos, que existe uma meta, uma ambição, um sonho de viajar para o exterior que seja, ou de andar com um carro importado. Essa pessoa vai vencer na vida, mesmo sem ter nenhuma qualificação profissional, do que a outra que reúne e coleciona uma série de troféus, né, de certificações. Então esse que é o ponto principal. Então qual é a lógica da vida, né? Qual que é o principal ponto? Nós temos o ponto principal de tudo, que é o alicerce de tudo, que é a tua frequência vibracional. Vamos mudar a linguagem. São as tuas emoções equilibradas. Boa. As tuas emoções de alta vibração. E baixa vibração, emoções, né, negativas. Esse é o ponto principal de tudo, porque esse vai ser o alicerce. Todas as pessoas que venceram, todas as pessoas que hoje têm uma vida dos sonhos, pessoas com suas famílias estruturadas, com trabalho, com prosperidade, todas elas, sem nenhuma exceção, elas precisam seguir o sucesso deixa pistas. E dentro dessas pistas, dentro desse protocolo da vida, que qualquer pessoa pode seguir esse manual, ela vai alcançar o sucesso, existe como ponto principal a minha frequência. Mas o que é minha frequência? Porque a gente vai falar muito de frequência vibracional. A frequência vibracional é minha identidade vibracional. O que é uma identidade vibracional? É um alinhamento entre o meu pensamento, o meu sentimento, as minhas ações, e eu poderia dizer alinhado tudo isso com a fé, com o teu eu superior, mente superior, depende da área de estudo, né? Então isso é o que determina a minha frequência, porque muitas pessoas, ela vai dizer o seguinte, mas eu penso positivo. Pensar positivo é 5% dos resultados que você vai ter. Eu tenho que alinhar o meu pensamento com o meu sentimento, tem que estar em coerência cardíaca, em alinhamento, na mesma vibração, que significa, eu penso em ser próspero, mas o meu sentimento é de que eu não mereço. Eu julgo, eu critico, eu tenho lá um pensamento negativo, pessimista, eu não sou merecedor disso, eu não vou conseguir, o outro merece mais do que eu. É completamente desalinhado. E automaticamente, como que eu me comporto? O meu comportamento, a minha ação, que é o que gera combustível para que as coisas aconteçam, ela responde ao sentimento, não ao cérebro. Ela responde ao coração, ela obedece o coração. E o coração disse, não consigo.
não sou capaz, não sou merecedor. Então o comportamento fica travado, porque o comportamento, a minha ação, o que eu vou acordar de manhã e executar, não obedece ao meu cérebro, eu quero ser rico. Ele obedece ao meu sentimento, eu não mereço isso. Então eu fico completamente travado, então eu estou completamente desalinhado. Então é a soma disso em alinhamento vibracional, em congruência, é a mesma lógica, que determina então aquilo que eu estou vibrando. E aí sim, se eu quero emagrecer, eu dependo da frequência, se eu quero ganhar dinheiro, depende da frequência, é o segredo de tudo. Se eu quero ganhar dinheiro, é a frequência. Como que eu vou ganhar dinheiro, eu vou empreender, eu vou prosperar se a minha frequência é negativa, é de culpa, é de medo, é de vitimismo, é de incapacidade? Eu não vou conseguir. Então, agora, se eu tenho qualificação, se eu estudei pra isso, me preparei pra isso, eu alinho com a minha vibração, alinhado aqui, aí eu vou andar. Do contrário, é o que justifica pessoas extremamente talentosas, pessoas incríveis, talvez muito mais qualificadas, formadas do que até mesmo nós, mas numa situação completamente de instinto de sobrevivência, não consegue nem pagar as contas no final do mês. Por quê? Porque a pessoa que ela tem a qualificação, mas ela acorda e dorme no vitimismo, na angústia, na falta, no ressentimento, na mágoa, não perdoa os seus pais, culpa as pessoas, culpa o governo, culpa o chefe, culpa a família pela situação que ela se encontra. Isso gera a vibração de falta. Falta te leva à escassez. Escassez te leva à pobreza. Fato, né? Então, tudo começa realmente com a nossa mentalidade. E esse alinhamento é a nossa frequência. A frequência determina tudo que vai acontecer na nossa vida.